Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. O Vasco jogou ontem contra o Curitiba, empatou em 1-1 e o técnico Renato Gaúcho soltou o verbo na coletiva. Quer saber o que ele falou? Acompanhe o vídeo. Mas antes de tudo, uma notícia muito importante para vocês. Assim que a gente chegar a 1000 inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camisa do Vasco e vai chegar de graça aí na sua casa. Ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, bora pra notícia. Com o Curitiba, o Vasco teve há poucos minutos ali de conseguir a vitória. E queria que você falasse também sobre os desfalques que você teve hoje, se fizeram muita diferença o Vasco contar com, pelo menos principalmente pelo lado esquerdo ali, o Cuiabano e o Andrés Gomes. Boa noite. Boa noite a todos. Eu não sou um treinador que gosta de ficar me lamentando dos desfalques. Eu tenho um grupo, eu sempre falo para vocês que eu confio em todo mundo. Nem todos os jogadores vão poder jogar todos os jogos, a gente vai ter problema de lesão, de cartão. Eu acho que o mais importante de tudo é eu sempre pedir para os jogadores que eu peço para eles estarem prontos, porque as oportunidades aparecem. Então, desfalques é uma coisa normal no futebol, vai acontecer. É lógico que eu gostaria de contar com todo mundo, mas nem sempre vai ser possível. Eu acho que quem entrou hoje também deu conta do recado. Infelizmente, nós deixamos de escapar a vitória no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Curitiba. É um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem. Ela se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caímos um pouquinho porque sabíamos que o Curitiba ia vir para dentro da gente. Mas no final, poderíamos sim ter sido com os 3 pontos. Infelizmente não deu, mas a gente põe mais um ponto na bagagem. Boa noite, Renato. Marcelo Xavier, da Rádio Estrela de Ferro. Queria que você falasse sobre a postura do seu meio de campo hoje na partida, especialmente das atuações ali do Thiago Mendes e do Tietê. Por conta do Coritiba estar jogando dentro de casa, hoje se esperava uma equipe muito mais ofensiva no começo de jogo ali, e não foi o que aconteceu. A equipe do Vasco teve uma posse melhor. Queria que você falasse sobre a importância dessa retenção no começo do jogo. E se me permite, o time hoje amplia a vantagem para 6 jogos sem perder, né, essa sequência de invencibilidade, mas com um empate ali depois dos 40 minutos. Qual é o sentimento que fica dentro do vestiário hoje? É o sentimento que dava para vencer ou o resultado é favorável para a equipe do Vasco da Gama? Não, nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, como foi. Tivemos algumas boas oportunidades no primeiro tempo, o Curitiba teve um pouquinho melhor que a gente no segundo, mas o jogo estava controlado. Lógico que fica aquele... Poderíamos ter sido aqui com 3 pontos, até porque, mais uma vez, nós tomamos um gol no final, da mesma forma contra o Cruzeiro, mas a equipe brigou, a equipe lutou, a equipe se comportou bem. O primeiro tempo, a gente tem a nossa maneira de jogar, independente de como joga o adversário, nós temos a nossa maneira. Então, no primeiro tempo nós tomamos conta assim, do jogo, principalmente no meio de campo, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. Segundo tempo, como eu falei, eu sabia que o Curitiba ia se soltar um pouco mais, ia vir para o tudo ou nada. Nos comportamos bem, mas, infelizmente, a gente tomou gol no finalzinho e fica aquela tristeza porque a equipe se comportou bem e a gente poderia ter sido aqui com os 3 pontos e não com 1 ponto. Renato, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. Eu fiz uma entrevista com o Pedrinho na chegada do Vasco aqui em Curitiba. Ele falou que confia no seu planejamento para qualquer fim de outras competições. Após o Botafogo, tem a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Eu queria saber se você já definiu se vai com um time alternativo, se vai com um time principal, com força máxima ou não. Olha, com todo respeito à pergunta, eu estou pensando já no jogo do Botafogo. Não adianta eu ficar pensando na Sul-Americana, e nós temos um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Aí depois eu decido qual é a melhor opção, até porque a gente tem um jogo no sábado contra o Botafogo à noite. Domingo já temos a viagem para a Argentina. Na volta da Argentina a gente já tem um jogo, atravessar o Brasil para jogar contra o Remo. Então o desgaste ele é demais. Infelizmente ainda coincidiu com isso, jogar um jogo na Argentina e o próximo jogo ser em Belém. Então vamos com calma. Eu sempre falo para vocês que 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma. Eu converso bastante com o Pedrinho, converso bastante com a diretoria. Pode ter certeza que a decisão que a gente tomar vai ser melhor sempre para o grupo, para o clube, entendeu?
Mas eu volto a repetir, essa decisão vai ser depois do jogo do Botafogo. A partir desse momento aqui a gente vai voltar para o Rio de Janeiro e a gente começa a pensar no próximo jogo do Brasileiro, que é o Botafogo. Boa noite, Renato. Jean do canal Atenção Vascaínos. Renato, hoje o Vasco começou o jogo com posse, rodando bastante, com o Hugo Moura ali fazendo uma saída de 3. Teve a primeira oportunidade, a bola na trave, depois o gol. E logo após o gol, o Vasco parou de ter essa posse e começou a fazer uso de muita bola longa. Toda hora buscando essa bola longa, brigando pela primeira, pela segunda bola. E o Jaci ali naqueles embates com o David. Isso foi algo que te incomodou depois do gol, o Vasco ter parado de botar lá no chão? Ou foi o Curitiba que adiantou a marcação e fez com que o Vasco começasse a buscar essa bola um pouco mais longa? Não, como falei, o Curitiba depois, principalmente no segundo tempo, adiantou bastante a equipe deles. Nós recuamos e eu sou o treinador, converso bastante com meus jogadores. Como dava para a gente jogar, valorizar a posse de bola como a gente valorizou no primeiro tempo, a gente jogou. Na dúvida, não quero que o meu time arrisque. Entendeu? É muito perigoso, principalmente jogando fora de casa, você querer sair jogando, a minha filosofia não é essa. Como deu o primeiro tempo, a gente jogou. No momento que, na dúvida, eu mesmo peço para eles darem um chutão, eu quero que a minha equipe brigue com o adversário pela bola lá no campo do adversário, do que a gente arriscar aqui atrás uma saída de bola e consequentemente, a gente perca essa bola aqui numa posição do campo muito perigosa. Boa noite, Renato. Jairo Júnior, TMC Paraná. Renato, quinto jogo, segue invicto sob seu comando, são 3 vitórias, 2 empates. Dá para ver que o time está recuperando, né, a confiança, a autoestima, a moral. Até onde o Vasco pode ir e se dá para dizer que o Vasco passa a ser um candidato a brigar na parte de cima do campeonato e vislumbrando até uma vaga na Libertadores? A gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Ele tem tido muito pouco tempo de trabalho, apesar da data FIFA, é pouco tempo. Mesmo assim, a equipe tem se comportado bem, tem jogado bem, conseguimos pontos importantíssimos, conseguimos, como você mesmo falou, dos 15 pontos que nós disputamos, nós ganhamos 11. Então é um número muito bom, até pela sequência de jogos que a gente teve. Mas a gente sempre pensa grande, né? Pensar grande é buscar sempre, em primeiro lugar, a parte de cima da tabela, buscar as vitórias para que, consequentemente, a gente suba ainda mais na tabela. No momento que eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. A gente vem crescendo na tabela. Hoje, como falei, nós deixamos de escapar uma vitória, mas ganhamos 1 ponto, ganhamos até então mais uma posição na tabela. Isso dá uma confiança muito grande para o grupo. O importante é você não perder. É lógico que fica aquele sabor que nós poderíamos ter aqui com mais 2 pontos, além desse que nós estamos levando. Mas também é sempre muito difícil, principalmente jogar fora de casa. Cada rodada é uma decisão para todo mundo, não tem jogo fácil para ninguém, seja em casa, seja fora. O importante é que eu estou satisfeito com o que o grupo vem desempenhando, vem acrescentando e vem mostrando dentro de campo. Tanto é que a nossa crescente no campeonato, todo mundo está vendo. Torcida vascaína, antes de prosseguir com a notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Vasco cede empate ao Curitiba no fim e perde chance de colar no G4. O Vasco vencia até os 44 do segundo tempo, mas deixou escapar 2 pontos valiosos em Curitiba. Em duelo equilibrado pela 9ª rodada do Brasileiro, o time de Renato Gaúcho mostrou eficiência ao abrir o placar com o Tietê, mas sucumbiu à pressão final do Coxa, que buscou o empate em um gol de Felipe Jonathan. O resultado mantém as 2 equipes coladas no meio da tabela. Isso porque o Curitiba segue em 7º, agora com 15 pontos, e o Vasco aparece logo atrás em 8º com 13. A nota triste do confronto foi a lesão de Brenner, que deixou o campo amparado pelos médicos com forte dores no joelho. O primeiro tempo começou com o Curitiba tentando propor o jogo, mas esbarrando na sólida organização defensiva montada por Renato Gaúcho. O Vasco, mais objetivo, passou a dominar as ações a partir de 15 minutos, explorando a velocidade de Inestrosa, que chegou a carimbar a trave de Pedro Rangel. A insistência carioca deu resultado aos 23 minutos em uma bela construção pelo lado direito. Paulo Henrique infiltrou com precisão e serviu Tietê. O volante bateu colocado com categoria no canto para abrir o marcador. O Curitiba sentiu o golpe, mas quase empatou antes do intervalo após uma bobeira de Hugo Moura na saída de bola.
Ronier desarmou o volante e serviu Pedro Rocha, que saiu cara a cara com Léo Jardim. No entanto, o goleiro vascaíno operou um milagre para manter a vantagem. Pressão do Coxa e castigo para o Vasco. Na etapa final, o cenário mudou, precisando do resultado. O técnico Seabra promoveu as entradas de Keno, Felipe Jonathan, empurrando o Vasco para o campo de defesa. O time carioca abdicou de atacar e passou a sofrer com cruzamentos na área aos 30 minutos. Léo Jardim apareceu novamente, encabeçada a queima-roupa de Keno. De tanto insistir, o empate veio aos 44 minutos. Felipe Jonathan recebeu livre na segunda trave e cruzou o rasteiro na tentativa de antecipar o atacante. O zagueiro Saldívia acabou desviando contra o próprio patrimônio. O clima esquentou nos acréscimos com reclamações de ambos os lados e uma trombada forte em Felipe Jonathan e João Vitor, que inflamou os bancos de reserva. Ao apito final, a apresentação tomou conta do gramado com atendimento ao atacante Brenner. Contudo, o empate acabou sendo o resultado mais justo por um momento para ambas as equipes. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.